E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que hoje o assunto é falar sobre investimento no exterior, colocar o dinheiro na terra do tio Sam, lá do outro lado do mundo. Bora fazer esse papo. Inclusive, a ideia é contar com vocês, com a interação, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ninguém mais, ninguém menos que ela, uma das responsáveis em deixar todo o nosso marketing uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bem, Gu? Tudo bem, gente? Tô animada para esse episódio, porque a gente vai falar de investimentos diferentes que a gente ainda não falou por aqui. Então, fiquem ligados. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto são os investimentos no exterior, lucrar em dólar, libras, ien e o que mais o mundo pode nos oferecer, Ana. Vamos começar falando desse assunto aí, muito legal? Bora lá! Acho que a primeira coisa que a gente pode falar são das vantagens, né, de investir no exterior. Por que alguém iria querer investir fora do Brasil? E a primeira coisa é a diversificação, não dá para falar diferente. Aí quando você investe fora, você tem a oportunidade de investir em outras empresas, em outros setores, em outros mercados, porque as empresas que estão no Brasil, na nossa bolsa, só correspondem a 1% das empresas que tem no mercado global. Então, é muito pouco. Investindo no exterior, a gente consegue diversificar isso, né? Então, quem aí? A gente já viu até pessoas no nosso Instagram vindo perguntar: como é que eu faço para investir no Spotify, para investir na Disney, nessas empresas grandes? E essas não são empresas que são brasileiras, não estão na nossa bolsa, mas tem um jeitinho especial de ter acesso a elas, e é o que a gente vai falar hoje. Boa. Com o mercado cada vez mais global, a gente quer surfar o crescimento de outras empresas, né? Então, tem empresas brasileiras crescendo, tem empresas de outros lugares crescendo, que às vezes até atuam aqui, a gente consome, que nem essa que você falou, e tem outras empresas que a gente acaba conhecendo, que atua só no exterior, mas que a gente acaba apostando e acha que é uma boa. Então, poder acessar é legal para diversificar a carteira e faz total sentido mesmo. Outro ponto que eu acho que é legal comentar é a própria economia do país, né? Se a gente pensar no Brasil em si, que já passamos de tempos tenebrosos lá em 80, 90, mas a inflação, o controle da Selic sempre fica batendo ali na nossa porta, né? Se a gente for pensar na evolução do dólar, por exemplo, em 94, com o plano real ficou 1 para 1, hoje está quase 1 para 6, e aí está caindo e tudo mais. Mas quando você investe no exterior, você consegue se blindar dessa forma, né? Acho que isso também é um outro ponto, esses momentos de instabilidade de cada país, né? Tem isso, né? Então, se você acredita mais na economia de um outro país, se você acha que ele vai se desenvolver mais, que ele tem mais oportunidades de crescimento e que é mais estável, então faz sentido você investir fora e não aqui. Se você pega esses momentos de instabilidade, ano de eleição, ou até agora, né, durante a pandemia, a gente viu o quanto a nossa economia ficou instável, a bolsa oscilando pra caramba. Então, se você quer se proteger disso, uma boa forma é você investir em mercados que têm mais segurança, ou mercados que estão oscilando menos do que aqui. Então, é uma forma de balancear, né? Os investimentos daqui estão tudo oscilando para cima e para baixo, aquela loucura toda. Você investe num lugar que está mais constante, que está mais tranquilo, e aí isso compensa um pouquinho a sua carteira, né? Alguns eventos até escancaram mais essa necessidade, né? Por exemplo, a pandemia agora deixa isso tudo muito mais claro. O que o Brasil teve dificuldades para poder controlar a economia, fazer rodar, saúde, etc e tal, outros países aceleraram, até mesmo a China, né, sofreu menos, até rolou aquelas teorias das conspirações, que ela que implantou isso para poder alavancar. Então, se você está vendo esses movimentos, você consegue fazer esse tipo de investimento.
E o outro que você citou, que eu acho muito legal também, que escancara essas oscilações e, no geral, a galera sai correndo para essas moedas de proteção, são as eleições, né? Quando rola boca de urna lá, quando rola as pesquisas, fala, tal fulano tá na frente e ele não é bom pro mercado. Aí a galera corre para comprar ou mercado lá fora ou moeda lá de fora. Ah, não, o outro ali tá na frente que é bom pro mercado. Aí a galera volta a encher o bolso de bolsa brasileira. Então, esses eventos ficam escancarados essas necessidades, tanto de diversificar, de proteger das instabilidades de cada país. Mas no dia a dia, isso continua assim, né? Não é porque tem esses eventos que o mercado fica parado. Então, esses pontos que a gente comentou, eles são importantes sempre, né? E é legal você aumentar a complexidade da tua carteira conforme também você vai crescendo e entendendo cada vez mais disso tudo, né? Com certeza. Tanto até a questão da moeda, né? A gente fala que é uma partezinha da sua composição de renda variável, você pode destinar para isso. E acho que a mesma coisa, essas empresas estrangeiras, esses investimentos no exterior, também você não vai investir tudo que você tem fora, porque acho que o Brasil é horrível, a gente está indo pro buraco, então não vou investir nada no Brasil. Não, calma. Tem que ter um equilíbrio, né? E tem que ter uma estratégia bem definida nesses investimentos que você vai fazer. Então, uma pequena parte, por que não colocar lá fora assim? Até porque também não é só política, né? Vou pegar o exemplo da Du. A Du, ela, principalmente por ser muito nova, ela tá crescendo muito, até por estar num setor financeiro, que as pessoas estão cada vez mais buscando esse tipo de assunto, né? Ela cresce muito desconectada com o crescimento de um PIB nacional, né? Então, não é porque você olha para o país, você fica meio assim, não entende muito bem, mas se tem uma empresa muito boa lá dentro para você investir, pode ser Brasil, pode ser lá fora. Acho que aí entra cada estratégia, cada avaliação, cada cuidado. Aí acho que tem que sempre olhar com muita atenção para poder fazer boas escolhas, porque tem tudo quanto é lugar também. É isso aí. Como escolher o investimento e quais são as possibilidades? Um deles são os fundos de investimento. Acho que é legal a gente começar, porque fundo de investimento tem de tudo quanto é gosto. Tem fundo de renda fixa, tem fundo de inflação, multimercado, renda variável, e tem fundo que coloca o dinheiro lá fora. Então é uma opção que é legal comentar. Bora lá, né? Bora lá. Os fundos de investimento a gente já cansou de falar por aqui no podcast. Acho que nos últimos 3 episódios a gente deve ter falado. E a principal característica é que eles têm um gestor, né? Eles têm uma equipe, eles têm uma pessoa que faz todas as escolhas, compra os ativos, faz as operações. Então você investe ali no fundo e você tem alguém gerindo isso para você, né? E os fundos de varejo, eles podem colocar 20% do patrimônio para ativos no exterior. Então, desde que isso esteja, lógico, na política de investimento deles. Então, qualquer fundo que você for investir, pode ser que uma partezinha dele realmente não esteja destinado ao Brasil. E para os investidores qualificados, que são aqueles que têm pelo menos 1 milhão investidos, aí os fundos eles podem destinar até 40% dos recursos para aplicações no exterior. Na verdade, para esse público, eles podem destinar até 100% do patrimônio no exterior. Então, tem fundos que são totalmente lá de fora. Mas aí, nesse caso, a exigência é que tenha o nome, né? Então, lá no nome do fundo tem alguma coisa falando investimento no exterior. Boa. Aí 2 detalhezinhos, acho que para complementar o que a Ana falou, é o seguinte: quando ela fala de investidores de varejo, é a compra normal, não é do setor de varejo, tá? Só para diferenciar que às vezes a gente usa uns termos e que pode confundir a galera. Não é o varejo, o Magalu, Via Varejo, não tem nada a ver de comportamento. Não, é compra do mercado comum, tá? Não é um investimento específico, investimento fechado ou investimento de fundo previdenciário, enfim. Outro detalhe, beleza, tem todas essas regras, mas eu nem sei se eu sou qualificado. Eu acho que eu sou bom, mas eu sou qualificado, né? Como que eu sei disso? Como que eu sei qual que é o público-alvo daquele fundo? Quando você entra na tua corretora, você vai ter ali em algum lugar, cada corretora muda muito aonde pesquisar isso, mas tenta entender em detalhes, né? Ver mais informações, detalhes sobre o fundo. E aí normalmente aparece a característica técnica mais detalhada, às vezes até o regulamento também está ali. Então você vai entender, né, além de aporte mínimo, movimentação mínima, liquidez, o público-alvo. E aí, quando é investidor qualificado, está escrito
Quando não é, tá escrito público geral, tá? Então, você viu um fundo, achou legal, ficou com dúvida, entre em mais detalhes, você vai conseguir saber tudo isso. E outro detalhe, né, a Ana comentou de exigência, né, da identificação no nome, isso tem uma característica legal dos próprios fundos de investimento. Num geral, o nome dele ali já vai ficar muito claro o que você vai investir. Então, você vê a sigla FIRF, quando é Fundo de Investimento Renda Fixa, FIM, FIM, Fundo de Investimento Multimercado, FIA, Fundo de Investimento de Ações. Então, quando tem uma composição do patrimônio ali alta em tal setor, ele vai identificar, por exemplo, é um fundo de ações. O que quer dizer? Que 50% mais um, né, mais da metade do fundo, do patrimônio do fundo, está alocado em inflação. Então você sabe o que está acontecendo lá dentro. Então quando você vê um fundo com a indicação IE, que é investimento no exterior, você vai saber que é uma boa parte ali, num geral, mais da metade do patrimônio líquido, vai estar investido lá fora. Então, é legal que você já consegue até... A gente já fez um vídeo falando sobre isso também, no YouTube acho que você vai conseguir encontrar lá, sobre fundos de investimento, mas é legal que você já consegue identificar pelo próprio nome essas variações que são interessantes na hora de escolher, né, Ana? Com certeza. É importante você saber, né, as diferenças entre cada um, ou o que o fundo está propondo, qual a característica desse gestor, para você fazer uma boa escolha, porque não adianta só falar, viu um negócio aqui, tem coisa no exterior, é nele que eu vou. Não, calma, não faça isso. Uma última dica de fundo para a gente amarrar aqui também que eu acho legal, são 2 sites para você usar e dar uma olhada no fundo. O Verius Comparador de Fundos, você consegue saber o histórico dele, a oscilação, você vai ver um gráfico ali comparando com o CDI, você consegue comparar com outros fundos, que é bem legal também. Então, Verius Comparador de Fundos. E tem o site Mais Retorno, também tem o Mais Retorno Comparador de Fundos. Só que esse eu gosto de usar para ver a lâmina do fundo. Porque às vezes você fala, beleza, ele investe no exterior, mas o exterior, é muito grande. O que é esse exterior, né? Uhum. E aí ele mostra a composição do que o fundo investe. Então, tantos por cento em tal ação, tantos por cento em tal coisa. Você consegue saber exatamente para onde está indo o recurso e, obviamente, você sabendo isso, você consegue ter uma noção de, se isso aqui acontecer, vai oscilar ou não, né? Vai impactar ou não. É nos Estados Unidos que eu estou investindo? Não, é na Europa. Então você consegue também identificar vendo a lâmina nesse site aí Mais Retorno, que é bem legal. Boa! Outra forma de investir lá no exterior são através das BDRs. Vamos falar desses caras aí que tem bastante opção, é bem legal. Os BDRs são sigla para Brazilian Depositary Receipts. E eles não são ações estrangeiras, eles são certificados, né? Eles são títulos que representam ações emitidas por empresas de fora. Então, eles são negociados aqui na nossa bolsa e funciona mais ou menos assim. Uma empresa chamada de instituição depositária, então vamos supor que sou eu. A Ana é a instituição depositária. Eu vou para uma empresa lá de fora, por exemplo, a Disney. Eu falo, Disney, eu quero negociar as suas ações na Bolsa de Valores do Brasil. Beleza? Aí eu compro ações da Disney e eu peço para uma empresa lá de fora, um banco lá de fora, por exemplo, Bank of America, guardar essas ações da Disney, custodiar essas ações. Então, eu vendo aqui para os brasileiros, na Bolsa de Valores, títulos que são lastreados por essas ações que eu tenho. É como se você investisse na representação dessas ações. Você não compra elas de mim. Você compra os títulos que eu tenho mostrando que eu tenho elas. Inclusive no lastro, acho que é legal até falar também disso, porque o lastro é como você fizer uma correlação. Então ela comprou uma ação lá e vendeu uma ação aqui. Tudo bem, você não comprou a ação em si, né? Você comprou um papel, como se tivesse uma notinha. Isso aqui vale uma ação lá, beleza? Beleza. Então isso também garante, né, essa equivalência. Você não sai com uma ação da Disney, você sai com um papel falando, tem uma ação da Disney, né? Exato. Então, é legal porque fica mais claro, né? A gente até estava conversando aqui, tem alguns termos, depositário, custodiante, mas é complexo. Desse jeito acho que ficou muito bom, né? O pessoal vai ficar agradecido em alguém ter traduzido isso para eles.
Porque eu acho importante a gente falar dos termos técnicos também, porque imagina um dia você tava conversando na mesa do bar com seu amigo que manja muito de investimento, depois que a pandemia acabar, obviamente, e ele fala assim, não, comprei uma BDR, mas a instituição depositária foi tal, não sei o que, tanana. E você fica, o que é instituição depositária? Achei que eu sabia o que era BDR, mas não sei o que é isso não. Então, dessa forma você consegue entender, e se você vê esses termos técnicos em qualquer lugar, você já sabe o que é, né? Você já atribui ao funcionamento desses títulos, desses certificados. Outro detalhezinho que também tem nas BDRs é a forma que elas vêm para cá, né? Então tem as BDRs que são patrocinadas e as não patrocinadas, né? Tem uma diferencinha aí, bem que na hora de comprar o efeito é mínimo, na verdade você nem percebe isso, mas é legal porque pode mudar o código, e aí depois a Ana até acho que pode aprofundar um pouquinho mais, falar do código, esses detalhezinhos, mas a parte do patrocinado e não patrocinado, o que eu quero falar é o seguinte, quando a BDR ela é patrocinada, é a senhora Disney que fala, Brasil, eu tô vendo aí uma oportunidade boa, eu quero entrar aí, quem é que pode vender para mim as minhas ações para vocês? E aí ela procura aí a instituição depositária, né, a intermediária, para poder fazer esse negócio. Quando ela não é patrocinada, então a BDR não patrocinada, é ao contrário. É uma empresa daqui, por exemplo, que vai lá na senhora Disney, bate na porta e fala, quero vender vocês lá no Brasil, bora, tem uma oportunidade legal. Então tem uma diferençazinha aí de patrocinada e não patrocinada. Exato. E na não patrocinada, aí é como eu falei, é a empresa depositária que vai divulgar as informações daquela empresa que você está comprando, né, as ações, os títulos. Então, os balanços, os fatos relevantes, aí a responsabilidade é da instituição depositária. No caso das patrocinadas, são as próprias empresas que divulgam as suas informações, até porque o interesse é delas, né? Sim, com certeza. Essa também é um detalhe importante também que você lembrou. E aí, é o que o Gu falou, né, que tem os níveis que a gente chama. De BDR é um negócio que, olha, tem muito termo, tem muito detalhe, mas vamos lá. Então, eu acho que fica muito na cara quando você vai investir principalmente em fundo. Tem lá, fundo, tananã, BDR1. Aí você, que acha isso? Então acho que é legal o pessoal saber que diferença tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Sim. Os BDRs patrocinados do nível 1, eles não precisam que a empresa tenha registro na CVM. E eles só podem ser negociados fora da bolsa. Então, você não vai ver eles na B3, tá? Os BDRs patrocinados, nível 2 e 3, a empresa emissora das ações, então a senhora Disney, por exemplo, tem que ter um registro na CVM e eles vão ser negociados dentro da bolsa. E aí a diferença entre o 2 e o 3 é que o 2, ele vai ser distribuído uma oferta pública com esforços restritos, então um IPO só para algumas pessoas, né? E o do nível 3 tem uma oferta pública ampla. Então é aquele IPO que todo mundo pode entrar, que todo mundo pode comprar da primeira vez direto, tá? Tá vendo esse movimento recente, né, com bastante IPO na Bolsa Brasileira, de empresas brasileiras. Às vezes tem uns IPO que é só para 20 cotistas, uma perita mesmo. Até por conta da regra de quanto tempo você tem que ficar com ela, tem alguns detalhes aí, talvez até a gente grave um outro aí de ações, bolsas, entrando nesse mérito dos IPOs, até o que avaliar e como que funciona, acho que é legal também. Mas tem essa diferenciação, né? Então a oferta pública aqui é só para a galera aqui, às vezes até a subscrição também é só para quem já era cotista, né? Então o pessoal que já investe também conhece um pouco mais. E tem a oferta pública que vem aqui, que está de passeada para todo mundo. É isso aí. E a gente tem os não patrocinados na nossa bolsa de valores. Então, são os que a gente vê por aí, né? Na verdade, a maior parte dos que a gente vê na bolsa de valores são os não patrocinados. Então, todas essas empresas, Disney, Spotify, Coca-Cola, Amazon, tudo isso tem BDR não patrocinado na nossa bolsa e você pode comprar. Que foi a galera, empresas, que foi atrás dessas empresas lá de fora para trazer para cá. Exato. E aí, você fala, como é que eu vou saber o que é o quê? Assim, não vai fazer uma super diferença para você, né? Saber se é patrocinada, se não é patrocinada, se é nível 1, se é nível 2.
Mas você consegue saber pelo código. Então, os patrocinados nível 1, eles não têm um número fixo no código de negociação, até porque eles nem estão na bolsa. Os patrocinados nível 2 terminam com o número 32. Os nível 3 terminam com o número 33. E os não patrocinados, que são essa maioria que a gente falou, terminam com 34. Então, se você entra lá no site da B3, tem lá a lista dos BDRs disponíveis. E você vai ver que praticamente tudo, o fim é 34, né? E aí, a gente só viu que a do Google tem uma diferencinha, que pode ser ou 34 ou 35. Então, as 34 são as ações ordinárias e as 35, no caso do Google, não dão direito a voto. Então, fica essa diferencinha aí. Todas as outras que a gente viu, tudo 34, né, Gu? Vale até colocar aí como uma observação, né, que aqui no Brasil tem essa separação também para as ações, né, preferencial, ordinária, unit, por aí vai. No caso aqui do Google, não ficou claro se ela é preferencial a 35 na nossa pesquisa, tá? A 34 dá direito a voto, beleza, tudo tranquilo, e a 35 não dá, mas ela não fala que ela é preferencial, que é o caso da nossa aqui no Brasil, né? A ordinária dá direito a voto, preferencial, foco mais nos dividendos. Fica aí a diferença, no geral, por não dar direito a voto, então a 35 ela acaba sendo um pouquinho mais barata, tá? No caso do Google, que é a única. Exato. Porque quando a gente estava pesquisando, a gente até viu, tem 34 e 35, mas aqui na lista só tem 34? Então, de onde veio esse 35? Pois é, gente, é o Google, o danado. E aí, como ela é operada em bolsa, você vai ver que a operação, né, a forma como você compra, ela é pelo home broker, então é muito semelhante para quem já está acostumado, você vai ver os mesmos lugares lá, você só vai colocar o códigozinho dela certinho e vai pagar a taxa de corretagem, custódia, os emolumentos, né, que vem lá na sua nota de negociação. E aí só que tem um detalhe a mais para as BDRs aí, que é um pouco diferente das ações brasileiras. Você também paga imposto de renda quando você vende, né, de 15%, só que não tem aquela isenção para valores menores de 20 mil dentro do mês. Então, você vendeu, sei lá, R$1.000 daquela ação com lucro, vai pagar imposto de renda já, vai ter que gerar o DARF. Aqui no Brasil não é assim, né? Aqui no Brasil, e lembrando, né, não tem nada a ver com a declaração de imposto de renda que a gente faz no começo do ano, né? Isso aqui é para imposto de renda de resgate. Então, resgatou, já pagou imposto de renda. Então, nas ações brasileiras comuns, vamos dizer assim, você vendeu abaixo de 20 mil, você nem precisa gerar DARF, né? Quando tem lucro. Nesse caso aí, não. Vendeu com lucro, 15% gera DARF, tá? É importante ressaltar essa diferença de tributação aí para você não tomar um susto e não se perder, porque tem que gerar DARF sim, quando tiver lucro. E aí um detalhezinho também acho que legal é que antigamente o acesso às BDRs era só para investidor qualificado, né? Só para quem tinha um patrimônio robusto. Hoje em dia não, o povão todo, nós meros mortais conseguimos acessar todas as BDRs através da bolsa. E como empresas comuns, tem umas que pagam dividendos, outras que não pagam. E aí dentro desse assunto taxa, no Brasil não tem tributação de dividendos ainda, mas o Paulinho Guedes já está olhando com carinho para esse assunto, deixar a gente de cabelo, né? Exato. Não sabemos o que vai acontecer. Por enquanto, a gente tá livre. Mas no futuro, não sabemos, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem. Então, se você investir nos Estados Unidos e ganhar dividendos de uma empresa de lá, você vai pagar uma taxinha e o pessoal fala que fica em torno ali de 3% a 5% de taxa que você pega. Tá? Então tem que tomar cuidado também, tem que fazer a lição de casa para ver onde está investindo, para ver a taxa certinha, para saber o quanto que vai cair de fato para você desses dividendos ou não. Boa, perfeito. Vamos falar então agora sobre ETFs, outras opções de investir no exterior também, além de não ser só isso, mas serve para. É isso aí, né? Falamos sobre os BDRs e agora vamos falar dos ETFs, que também tem um nome em inglês, são os Exchange Traded Funds. Então, são basicamente fundos de índice, né? Então, existem vários índices por aí, tanto no Brasil quanto fora.
E você pode investir em um fundo que replica a carteira de um índice. Então, ela acompanha o desempenho dele, né? É uma réplica fiel. Então, eu quero, por exemplo, investir no fundo dos Estados Unidos. Você pode através de um ETF que replique esse fundo. Eles são um pouquinho diferentes dos fundos de investimento tradicionais, que a gente já falou aqui, né? Porque nos fundos de investimento tradicional, você aplica o dinheiro no fundo, né? Então você aplica no fundo, você resgata do fundo, e nos ETFs eles funcionam quase como ações. Então eles são negociados na bolsa e você compra e vende as suas cotas para um outro investidor. Não é você falar assim, eu vou investir R$1.000 aqui nesse fundo de investimentos e quando eu quiser resgatar, eu resgato meus R$1.000. Não, no caso dele eu vou comprar 3 cotas, por exemplo, e depois, se eu quiser, eu vou vender essas 3 cotas. Então, é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? É um fundo de investimentos. Boa. Por mais que assim, né, quem está mais acostumado, está mais aprofundado no assunto, sabe que dentro do fundo você tem as suas cotas, né? Então, se você compra R$1.000 de um fundo, você pode ter lá 3,41 cotas também o teu lucro. Mas na prática você investe 1.000, você investe 2.000. Então é um processo diferente aí. Para quem está começando e já investiu, por exemplo, no Tesouro Selic, você vê lá, né? Você vai querer colocar R$1.000, ele corrige para 950 e uns quebrados, né? Porque ele tem que ser múltiplo daquela cota mínima dele. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que um pouquinho mais prático, você já vai direto pela cota. Então uma cota é tanto, 2 cotas é tanto, um lote cheio 100 é tanto e por aí vai. Então facilita um pouco a vida, que dá uma diferenciada aí de fundo comum, vamos dizer assim, né? Exato. E aí você falou que tem vários tipos, acho que então é legal aprofundar um pouquinho neles, porque de fato tem um monte de índice, a gente já até fez um episódio sobre índice falando, agora eu acho que no E Agora Du eu tenho certeza que tem. No podcast não tem um episódio especificamente sobre índices, mas a gente já falou deles em algum episódio. Você tá ficando contaminada igual a mim, com pouca memória. Não, porque eu lembro que não tem episódio sobre, e lembro que a gente falou em algum. Então, a gente tem aqui no Brasil o índice que replica a própria Ibovespa, que é o BOVA11, mas tem índice para todos os setores, tem índice de small caps, que é legal pra caramba, tem índice de dividendos, que também é muito bacana, tem o próprio índice novo de criptomoeda, que o pessoal até tem comparado, você vê bastante material falando sobre o que vale a pena investir no índice ou investir no fundo, né? Qual era a diferença? Tem vários índices diferentes, você vai conseguir encontrar fundos que peguem esse índice. Além, obviamente, de índice de outras economias, né? Então tem aqui do Ibovespa do Brasil, mas tem o índice lá da China, índice dos Estados Unidos, tem os dois, né? Tem tanto o SP quanto o de Nasdaq, tem índice de mercado emergente, índice da Europa, índice do ESG que está na moda, que, né, tem a responsabilidade civil, social, não sei o que é bem legal. Então tem índice para todos os gostos. Você pode ali escolher o que mais faz sentido para tua carteira, como você quer diversificar, isso é legal pra caramba também, certo? Ponto também que vale lembrar, assim como você vai operar na bolsa, ela é muito semelhante aos BDRs na parte de tributação. Você vai lá pelo home broker, comprar tudo bonitinho, e aí quando você for resgatar e você tiver lucro, você tem que gerar uma DARF, você vai pagar imposto de renda de 15% sobre o lucro. E também não tem a isenção das empresas brasileiras, né, de 20 mil no mês. Então, vendeu, 5 cotinhas só, e teve lucro, você vai ter que gerar uma DARF também para as ETFs. Então também tem esse detalhe aí, é importante ficar ligado, assim como nas BDRs. Exato. E por fim, antes da gente dar o nosso veredito, tem como você, obviamente, comprar na origem, na forma mais pura e bela, a ação da empresa em si, através das corretoras, né, que você consegue acessar a ação daquela que você quer, sem precisar depender de um balaio de gato que o gestor escolhe, né?
Tem gente que pode falar, cara, eu não quero um título que represente a ação, eu não quero um fundo de um índice de um país, eu não quero um fundo de investimentos que tenha títulos de fora. Eu quero ter a ação, eu quero o papel que fala, você é dono de X ações da Disney. Então, sócio de fato, né? Exatamente, sou sócio. Chegar lá na Disney, no parque e se olhar achando dono. Então, tem pessoas que vão ter essa preferência, né? Para isso, você não consegue fazer nada na nossa bolsa, né? Porque tudo está negociado na bolsa de fora. Então, você tem que abrir conta numa corretora estrangeira. E aí tem várias. A gente viu na internet, assim, o que mais tem é corretora. E aí o que vai fazer diferença é como essas corretoras vão funcionar. Então, como que as operações são feitas. Na maioria delas, você tem que fazer uma remessa de dinheiro do Brasil para fora. Então, através de um banco, de uma corretora de câmbio, de uma casa de câmbio, enfim, você tem que fazer essa remessa, mandar para fora do país, para essa corretora, para que a partir daí você consiga fazer a compra dessas ações. E tem uma que a gente viu, que é a Avenue, que é uma bem famosinha, tá fazendo um monte de propaganda na TV, que ela é uma corretora americana, mas ela foi pensada para os brasileiros. Então, ela foi criada justamente para atender esse mercado. Então, você não precisa fazer uma remessa através de qualquer outra instituição. Você pode fazer um TED para ela e aí ela mesma já faz a operação de câmbio para poder transformar para dólar e através dela mesma você já consegue comprar as ações que você quiser. Só que, lógico, se você for optar por isso, o que é bem mais prático, né, bem mais cômodo, você tem que ficar ligado no spread, né, que é esse câmbio, essa diferença. Quanto que ele vai te cobrar pelo dólar? Pode ser que você acabe pagando mais barato numa outra corretora, né, ou numa outra instituição mandando por fora. Tudo tem que ver. E, claro, você tem que lembrar que com qualquer operação de câmbio, quando você converte de real para dólar ou de dólar para real, você tem que pagar IOF. Então, tem o IOF que é 0,38 sobre esse valor que você está convertendo, né, Gu? E aí vale destacar a escolha das corretoras, né? A gente já fez também um vídeo legal sobre escolha de corretora, é uma das coisas que vocês gostam de aprender, perguntam e querem comparar. E na verdade aqui é a mesma resposta, né? Você precisa entender o que mais faz sentido. Por exemplo, comparar XP com Clear, né? A Clear não tem taxa de corretagem, a XP tem. Mas na Clear não tem fundo, é só tesouro e ações. E dizem que trava. E na XP tem um monte de outras coisas. Então é comparar o serviço que você tem, a praticidade. A gente viu que na Avenue você até consegue mandar dinheiro de outra transação que você fez por fora, né? Você consegue mandar real, você consegue mandar dólar. Só que é uma burocracia a mais, porque você precisa... Primeiro, ele já te fala que não vai rastrear isso, né? Não vai gerar um relatório disso. E aí você tem que falar com os atendentes. Então deve gerar uma burocracia chata. Então, às vezes a diferença é pequena, fora que também tem... Você consegue pegar para converter no mesmo dia, ou dar mais prazo, aí você consegue pegar um dólar mais barato. Enfim, o detalhe aqui é saber escolher, saber avaliar. Tem várias outras que têm surgido também, que tem surgido de conhecimento, né, da mídia e da galera. Então, vale a pena consultar o pessoal, ver, né, o que está usando, o que não está usando. A gente, por enquanto, tem visto muito Avenue, alguns clientes nossos têm, alguns outros têm umas outras de fora, e por enquanto estamos avaliando. Então eu não vou bater o martelo se é boa ou se é ruim. Tá funcionando, então tá dando certo por enquanto, mas é legal você ver também, se você conhece alguma outra, até manda nos comentários pra gente, mas são essas ressalvas que tá fazendo, né? Pô, às vezes você conhece uma que seja boa e que o câmbio tá mais interessante. Exato. E é legal lembrar também que aqui, como você está investindo diretamente no papel, né, de fora do país, a tributação de resgate varia de acordo com o lugar que você está investindo. Então, nos Estados Unidos vai ser uma tributação, no México vai ser outra tributação, na Europa vai ser outra, né? Tem que ficar ligado nisso. E, claro, essa tributação, o quanto você vai pagar de imposto, vai ser influenciado pela variação cambial. Então, se por um acaso, quando você for resgatar, fala assim, eu vou te cobrar um imposto de 30%, e esse imposto de 30% é em dólar, e o dólar tiver R$7, aí
aí você se lascou, né? Se o dólar estiver R$3, aí, pô, sucesso. Então, tudo isso você tem que considerar também, né? Tem que fazer a lição de casa, não tem como fugir disso daí não. É o seu dinheiro, então é importante. Por fim, de verdade, vamos agora então fazer uma avaliação aí positiva e negativa de cada um desses que a gente falou e obviamente fazer uma conclusãozinha aí do que a gente acha de investir no exterior. Ana Carolina. Nossa, me senti intimada agora. Nome completo. Bom, vamos lá, vamos falar dos fundos, né? Acho que a principal vantagem dos fundos é que tem o gestor. Como todas as vezes em que a gente falou de fundos, essa sempre vai ser uma das principais vantagens, né? Você tem alguém que está fazendo as operações para você, que está avaliando os mercados, que sabe se aquele papel tá legal, se não tá legal, se tá barato, se tá caro, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. Então, é uma forma bacana de você ter uma certa exposição ao exterior na sua carteira, mas não necessariamente ter que ir atrás, ter que estudar e tudo mais. Só que, claro, uma desvantagem grande é que os fundos, eles não estão totalmente disponíveis para todo mundo, né? Que nem a gente falou, a maior parte dos fundos internacionais, eles são só para investidores qualificados. Então, se você tem menos de 1 milhão para investir, nem adianta você olhar para eles. E aí talvez os fundos que você acha que tem exposição ao exterior não vão investir completamente no exterior, vão investir uma pequena parte. Então, se não é isso que você está buscando, daí talvez não seja tão interessante assim. Então, tem que colocar na balança, né? É uma forma prática de investir, está acessível para todo mundo em todas as corretoras de investimento, mas talvez só mais para investidores qualificados e não com uma exposição completa a papéis, BDRs, ETFs, enfim, ao exterior. Boa. Vamos falar então das BDRs. Bom, vantagem. Você vai conseguir investir naquela empresa que você considera supra-sumo aí, não necessariamente uma empresa brasileira, né? Então tá vendo o crescimento aí de uma gringa e tá a fim de surfar essa onda também é uma forma de você conseguir colocar o teu dinheiro nela, né? Apostar as fichas nela também. Porém, entretanto, você não é um sócio de fato, né? Você tá ali com recebíveis. Por mais que seja equivalente, você tem as mesmas vantagens de rentabilidade, dividendos, juros sobre capital próprio, etc e tal, não é ação pura ali de fato. Então isso acaba, às vezes, fazendo a pessoa querer ir por outros caminhos, né? Fora que você depende dos patrocinados e não patrocinados, né? Você acaba dependendo de chegar levas de outras empresas entrando no Brasil por meios aí da BDR. Então, sei lá, você quer aquela empresa ABCD que só você conhece, que você sabe que vai dar um boom. Se ela não veio através de BDR, você não vai conseguir investir. Então, acaba sendo uma desvantagem aí para as BDRs em si. Boa. E temos as ETFs. Acho que a ETF, a principal vantagem é você ter acesso a um mercado. Então, você não vai ter acesso a uma ação específica, porque os fundos, os índices, eles são um conjunto de empresas, mas eles são um mercado, né? Então, se eu acho que os Estados Unidos está um mercado super bacana, se eu acho que tá legal, se eu acompanho o índice, eu sei do crescimento do índice, eu quero que a minha carteira também tenha esse mesmo tipo de projeção e tudo mais, você investe naquele índice, né? A mesma coisa você comprar um índice brasileiro. Às vezes você não quer montar uma super carteira, mas você fala, para mim, se a minha carteira rendeu o que o Bovespa está rendendo, ok. Então você compra o índice. Beleza, é uma estratégia diferente, né, que te permite acessar mercados de outros lugares. Aí a desvantagem, eu acho que justamente por ser um índice, ter diversos ativos, diversos papéis, talvez você fique exposto a produtos que você não conhece, a empresas que você não conhece. Então, você tem menos controle sobre aquilo, né? Se o índice, de repente, cair do nada, estourar algum tipo de bolha, que a gente já viu acontecer no passado e tudo mais, você se lascou. Pode ser que você não estivesse preparado para isso, né? Porque você está confiando puramente naquele mercado, naquele índice. Sim. Aí dá até para amarrar a vantagem do fundo e da ETF
é que você entra nesse mercado, nesse setor, né, nessa estratégia que você está vendo que é vantajosa de uma forma sem mergulhar de cabeça, né? Porque tem ali a composição montada para você, né? Tanto do fundo quanto do índice. Isso é bastante, principalmente quando você está ali iniciando, namorando aquele setor, aquele mercado, enfim. Então eu gosto bastante dessa estratégia, acho que facilita bastante a vida. Com certeza. E todos os que a gente falou, né? Tanto os fundos, os BDRs e os ETFs, você consegue fazer as operações em real, dentro do país. Então, isso também facilita muito a vida, né? Se você não quiser ficar preocupado com o câmbio ou o que está acontecendo, enfim. Já diferente da pura, né? Bom, a vantagem é que você é sócio daquela empresa que você quer e você tem aí o mar aberto. Então você vai investir naquela ação específica que você quer, você monta a carteira do jeito que você bem entender, escolhe a composição do jeito que vier. Em contrapartida, a desvantagem é que você tem, toda a desvantagem da renda variável, né, da oscilação, mas você tem uma somatória a isso, a oscilação cambial também, né? Então, tanto para investir quanto para vantagens em rentabilidade. Então, por exemplo, para investir, você tem as taxas de câmbios, IOF, etc., mas também na hora de investir você também tem você pode ter, né, não que você pode ter essa desvantagem contra. Por exemplo, o investimento rendeu aqui 10% e o dólar, por exemplo, caiu 5%. Então você não vai conseguir usufruir dos 10, né? Você vai só pegar a diferença, porque uma acabou quebrando a outra, entre aspas. Né? Então acaba sendo uma desvantagem aí quando você investe fora de forma geral, né? Você tem o câmbio aí como um elemento a mais na hora de se avaliar tudo. Então, tudo na vida, né? Tem vantagem e desvantagem. Exato. E uma coisa, é legal você também olhar para todas as tributações, porque isso no final é uma coisa que todo mundo acaba esquecendo quando olha para investimento. Todo mundo olha para rentabilidade ou por, eu prefiro isso, prefiro aquilo pela comodidade, e aí esquece de olhar a taxa. Aquela taxa é o que vai fazer o investimento ser vantajoso ou não, né? Ser atrativo ou não. Às vezes, uma taxa maior acaba com aquele investimento que você achou que era ótimo. Então, dá uma olhada, estuda todas essas tributações. Tem bastante detalhe, mas no final vai valer a pena para você fazer uma boa escolha, né, Gu? De forma geral, assim, investir no exterior é muito interessante, por tudo isso que a gente já falou, né? Parte de proteção capital, diversificação em outras empresas e tudo mais, mas vale a pena ir gradativo, né? Principalmente porque você precisa entender muito bem o mercado, né? Por exemplo, tem muita gente procurando os REITs, que são o Fundo Imobiliário dos Estados Unidos, achando que é a mesma vantagem daqui do Brasil, né? Mas como que tá o setor imobiliário lá dos Estados Unidos, por exemplo, né? Como que tá funcionando? Como que são os dividendos que eles pagam? Então, às vezes você acha que só que tá colocando dinheiro na Europa, você tem a sensação de que, tá sendo um baita negócio. Mas qual é o momento de cada lugar? Então, tudo isso precisa ser avaliado quando você pensa no exterior. Eu acho que é uma boa, é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais amadurecendo também, estão pesquisando isso, estão criando essa complexidade na carteira, mas como consultor financeiro, eu acho que é importante ter alguém ao lado aí para poder conduzir, para a pessoa não fazer agadas. Perfeito. Bom, pessoal, é isso que a gente quer falar sobre investir no exterior. Você viu que tem bastante detalhezinho, é coisa pra caramba mesmo, é muito legal, muito interessante. Por isso, você que ouviu até aqui, já compartilha com geral que teve essa ideia, tá querendo também conhecer um pouco mais desse mercado, porque vai ajudar a enriquecer aí nos estudos, certo? Manda dúvida, curiosidade, sugestão nas nossas redes, que a gente sempre gosta dessa interação de vocês, como sempre. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. E claro, Ana, também, muito obrigado pelo bate-papo. E com certeza, até breve. Obrigada, Gu. Obrigada, galera. Espero que tenham curtido. E até a próxima.